Olá, boa noite, que Deus ilumine a sua vida poderosamente, que o Deus da Bíblia possa te dar paz. E falando em paz, você que não tem tido essa paz dentro de você, você tem vivido angustiado, angustiada, triste, você tem vivido pensando em desistir de tudo. Neste domingo, o domingo do Senhor, nós estaremos determinando a bênção sobre a sua vida. E com certeza o Espírito Santo, ele virá sobre você. Mas antes, eu quero abrir a nossa central de atendimento e nós vamos falar mais a respeito do que vai acontecer neste domingo. Você pode enviar sua mensagem de texto aí pelo número que aparece na sua tela. Prepara um copo com água que daqui a pouco nós vamos realizar uma oração em seu favor. Mas antes eu quero colocar um testemunho de uma pessoa que veio no domingo e recebeu o Espírito Santo. O que é que você imagina quando você escuta a palavra pirata? Você acha que eu estou falando de um filme? Piratas existe sim. Meu vulgo, Caveira. Com 12 anos de idade, comecei a me envolver com cigarro e bebida. Depois disso, eu já comecei a me aprofundar no tráfico de cigarro do Suriname e na Holanda. Aí comecei já a tomar conta de barcos, comecei a trabalhar com sonda, com navegador, conhecer as rotas. E nisso meu patrão, vendo que eu estava crescendo, entendeu? Começou a me dar um barco maior, para eu poder trazer mais carga para o Brasil. Eu trabalhava com 8, comecei a trabalhar com 15 e 16 pessoas. E isso só crescendo. Eu me senti uma pessoa que eu podia mandar e desmandar naquele momento. Cheguei a ser preso. Em Belém, a polícia O contrabando prendeu uma estava quadrilha escondido e na porão embarcação. 8 Tudo toneladas foi de colocado estaria no produtos controle da rodeadas acumulando em delegacia. barco. contrabando de cigarros. E nessa situação de eu estar no Suriname, de eu estar muito viciado já no crack, foi que eu pensei, rapaz, eu vou voltar para Belém de novo. Pedi uma carona de barco para mim poder voltar. Eu fui procurar minha mãe. Eu já estava totalmente morando na rua. Aí foi que eu cheguei com ela, falei, mãe, me ajuda. Ela falou, não. Meu filho, para ti não tem mais mudança não. Tu não queres mudar, tu queres continuar nessa vida. Então a partir de hoje eu não tenho, porque não foi esse filho que eu botei no mundo. Para mim, meu filho morreu. Toda vez que eu começava a usar droga, vinha aquele reflexo daquele filme dela ter falado aquilo para mim. A polícia invadia a minha casa, metia o pé no portão, ia buscar ele lá dentro, sabe? Foi muita vergonha, foi muito sofrimento. E quando ele foi embora, eu ficava no pátio chorando, preocupada, porque as pessoas vinham e diziam que ele estava dormindo no ponto do ônibus, que ele estava revirando lixo para comer. Pensei muito em querer me matar. Cheguei a ponto de colocar uma corda no meu pescoço. A minha prima, que sempre andava no centro de Belém, sempre me via por lá. Me acordou e falou, Elton, a tua tia mandou um dinheiro para ti. Quando ela falou isso pra mim, rapidinho eu me animei. Falei, cadê? Aí só que a minha prima falou, não. Ela falou que é pra gente comprar a tua passagem pra te ir embora pra São Paulo. Quando eu vi o meu sobrinho na rodoviária, tomei um choque. Parece assim aquele homem primata, o homem da caverna. Eu não sei como não colocaram o meu sobrinho para fora do ônibus, porque a situação dele estava bem deplorável mesmo. A calça jeans dele, parece que ele tirou da lama. A minha tia me levou para casa dela. E eu chegando lá, eu vi em cima da mesa dela R$300. Eu estava 3 dias, são 3 dias de ônibus, de Belém do Pará para cá, para São Paulo. Eu estava 3 dias sem usar a droga. Eu estava doido. Na hora que ela virou de costa, eu peguei os R$300. Era dízimo, era minhas primícias, né? Para Deus. Do Capão Redondo, eu não sei como foi que eu fui parar na Sé. Só que eu já era morador de rua, eu estava morando na rua, eu já tinha aquele hábito de me trozar com os pessoal da rua. Falei, mano, tem pedra aí?
Aí o cara me olhou assim e falou, tem, mano. Eu falei, vê aí pra mim aí, 10 aí. Aí ele me deu 10 pedras, eu comecei. Nesse negócio eu passei 2 dias na Sé. Eu até pensei que tinha matado ele, porque quando ele sumiu uns dias de casa, e eu falei, fiquei só comigo assim, eu digo, meu Deus, não sei por onde ele anda. Eu estava orando, quando eu abri meu olho, ele estava do meu lado. A roupa, a camisa dele toda suja de sangue. Meu filho estava para ele estava preocupado contigo. Eu falei, tia, eu estava por aí. Ela falou, meu filho, eu comprei uma roupa para você e se arruma, que eu vou levar você num lugar. Quando eu me deparei, ela tinha me levado na Igreja Universal. Eu falei, tia, não tem jeito para mim. Não tenho uma expectativa, eu não tenho uma expectativa de vida, de nada. Quando eu vi, né, a programação na televisão da Cura do Vício, estava em casa sozinha, aí eu liguei no canal, aí eu vi, aí eu disse, é agora. Se esse Deus que a senhora fala que muda a vida de todo mundo, se ele não mudar a minha vida, eu vou sair daqui e vou fazer as coisas piores. Mas a minha tia falou, não, meu filho, tu vai sair daqui uma pessoa diferente. Eu falei, tia, então bora ver então. Você quer ajuda, Elton? Quero. Quer mesmo? Sente o cheiro aqui agora e me diz o que acontece. Bom, fora o crack, é o que mais? Bebida. Bebida? Bebe aí, vê se é boa. E aí, boa? É. Boa? Se eu te der o restante? Eu bebo. Põe a mão aí no teu coração. Ouça o que acontece após a extração do vício. Sente o cheiro aqui agora do cachimbo e me diz o que acontece. Vem. Quero não. Vontade de quê? De vomitar. Toma de uma vez só, uma vez só, uma vez só. Bora, bora. Uma vez só. E aí, vício tem cura, gente? Quando eu saí dali da igreja, eu saí uma nova pessoa. Toda vez que vinha aquela vontade em mim, aquela ansiedade de eu querer fumar, eu dobrava meu joelho e colocava a Bíblia assim na minha cabeça, assim, e orava para Deus. Falava, Deus, arranca essa vontade dentro de mim, tira isso. E foi que eu vi falar do Espírito Santo. Foi que eu comecei a querer saber mais, me dedicar mais, porque eu estava indo para a igreja. Eu estava escutando todo mundo dizer, é sobre o Espírito Santo. Mas teve um dia que eu cheguei comigo e falei, Deus, como é que eu vou falar de ti se eu não te conheço? E eu falei naquele exato momento, eu falei, Deus, a minha vida está em tuas mãos. A minha vida está totalmente em tuas mãos. E foi naquele exato momento que a minha vida mudou e transformou de uma tal maneira que o Espírito Santo veio sobre mim. De tudo que eu conquistei, o que eu mais tenho de precioso é o Espírito Santo dentro de mim. E hoje em dia tem pessoas que moravam comigo na rua, fumavam, roubavam junto comigo. Hoje em dia está com a vida transformada também. No dia que meu filho casou, eu chorei tanto, sabe? Que o meu outro filho falou assim, por que a senhora está chorando? Eu digo que eu já chorei muito de tristeza, agora eu estou chorando de alegria. Hoje meu filho é um filho transformado, batizado no Espírito Santo, tem um casamento excelente, sabe? Quando vou almoçar na casa dele, eu fico olhando, sabe? Nem eu mesmo acredito. Meu filho hoje é um homem de Deus. Em um momento eu pensei em desistir. Eu sempre lutei por ele. Sempre. Todas as campanhas que eu fazia da família, campanha de sexta-feira na igreja, eu sempre... O primeiro nome da lista era o dele. Deus fez de mim um pirata perdido, um filho dele.
você que está na mesma situação, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas se você está na mesma situação de um vício, ou se a sua família não tem mais credibilidade em você, eu lhe dou um recado, que você pode procurar a igreja, que ela está de braços abertos esperando por você. Teve jeito para mim, com certeza vai ter jeito para você. E todos os domingos tem sido assim. Pessoas entram carregadas, tristes, vazias e saem cheias do Espírito Santo. O domingo, ele é um domingo especial. É o dia do Senhor. E pode ter certeza que esse Senhor que nós estamos falando, que é o Senhor Jesus, ele vai entrar na tua vida. E aonde o Senhor Jesus entra, a vida não continua a mesma. Ela é transformada. Deus vai transformar seu casamento, Deus vai transformar seu interior, Deus vai transformar a sua fé. De repente, até a fé você perdeu. Você é um afastado, você é um ex-obreiro, ex-pastor, enfim. Você se afastou de Deus. Neste domingo, no domingo do Senhor, nós estaremos fazendo uma oração especial por todos vocês. Você é uma alma preciosa. Você que se afastou, você que nunca veio em uma universal do reino de Deus, mas você tem um desejo, você já até tentou vir, mas de repente uma força, aconteceu algo que não deu para você vir. Mas nesse domingo, dia 4, nós estaremos determinando isso, o batismo no Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, ele vai habitar dentro de você. Eu tenho certeza disso. Eu quero mostrar mais um testemunho do que vai acontecer neste domingo, do que tem acontecido neste domingo. Pessoas que estão sendo batizadas no Espírito Santo. Complexos, vazio, insegurança. Essas coisas comandavam a minha vida. Eu sempre tive um vazio muito grande dentro de mim. Os meus pais, eles me davam todo carinho, todo amor, então não tinha o porquê de esse vazio existir. Mas nada me preenchia. Então eu comecei a fazer de tudo pelas outras pessoas, né? Para amizades, para colegas. Então eu era sempre aquela pessoa que estava ali à disposição, mas quando eu precisava, não tinha nada em troca. Conforme eu fui crescendo, na minha adolescência, isso se intensificou. Comecei então a buscar em relacionamentos, tive relacionamento com vários rapazes e não dava certo, porque o problema estava, na verdade, dentro de mim. Gostava de estudar, procurava me destacar, mas as coisas também não davam certo. E assim, era um complexo de inferioridade muito grande, né? Tive muito bullying na escola, entre os familiares também. Então, essa não aceitação, né, que na verdade estava na minha cabeça. Vinham aquelas vozes de que você então nunca vai conseguir ser alguém, você nunca vai conseguir desenvolver profissionalmente, apesar de me dedicar bastante, eu estudar bastante, eu gostava, né, de estudar. Quando chegou na hora de eu precisar passar numa faculdade, né, numa boa faculdade, eu não consegui, né, eu já pensava, né, nossa, eu vou dar mais um gasto para os meus pais, né, vai ser algo que vai precisar ser dedicado para isso, enfim. Em casa sempre muitas brigas, né? Eu brigava direto com a minha mãe, sem motivo. E isso foi, né, só aumentando esse vazio, essa insegurança, esse complexo que existia dentro de mim, né? Foi crescendo, foi se tornando, né, como uma barreira mesmo. E aí chegou um ponto que eu já estava na faculdade, estava num relacionamento, e esse vazio continuava. Então, eu já estava, né, dando passos para eu ter uma vida mais estabilizada, mas dentro de mim eu não era feliz. Então, devido às brigas constantes dentro de casa, os meus pais chegaram a se separar e a minha mãe, ela recebeu o convite de uma colega para ir na Igreja Universal. E depois de uns 2 meses que ela estava, né, frequentando, que ela me fez o convite. E a primeira vez que eu pisei na igreja foi numa reunião de sexta-feira.
Logo que eu cheguei, eu já quis sair correndo, eu não quis ficar naquele ambiente, né? Eu não queria estar ali. Mas quando eu saí daquela reunião, eu já saí diferente. Saí com paz dentro de mim, né? Eu consegui dormir mais tranquila. Apesar de eu ter ido em vários locais buscar a Deus, eu não tinha um contato com a Bíblia. Eu não chegava a ler, eu até lia, mas não compreendia, né? Então a minha mente aos poucos foi se abrindo. E nisso eu fui buscando mais as coisas de Deus, eu busquei me envolver com as coisas de Deus. Então eu tive sede pela palavra, de ler a Bíblia de verdade, que antes eu não compreendia. Eu deixei de buscar aquelas amizades, foi algo natural, né? Quanto mais eu me envolvia, me entregava para Deus, mais Ele ia me preenchendo e aquelas coisas de antes já não me atraíam mais, já não brilhavam mais os meus olhos. Então, numa reunião de domingo pela manhã, a pregação foi sobre a salvação e o fim dos tempos, né? O quanto que todos os sinais, assim, eles da volta do Senhor Jesus, eles estavam acontecendo. O Senhor Jesus, ele me mostrou que se eu morresse naquele momento, eu não seria salva. Não era por merecimento que eu ia receber o Espírito Santo, mas sim porque se eu cresce, se eu de fato entregasse a minha vida nas mãos dele. Naquele momento eu não senti nada, eu não vi nada, eu não tive nenhuma sensação, foi uma certeza dentro de mim. Ele falou comigo, não temas, né? Você é minha filha. E aí sim, depois dessa certeza, dessa segurança, foi como se eu estivesse indo desse abismo, né? Que eu me vi praticamente já no inferno, para a alegria da salvação. Aí sim, depois dessa certeza, conforme a busca, veio uma paz, assim, uma alegria que parecia que não ia caber dentro de mim. Antes eu me via como a pior pessoa, né, que nunca ia dar certo, que nunca ia conseguir as coisas. Agora o Senhor Jesus era comigo, então não tinha nada que poderia me impedir, me barrar. O Espírito Santo, para mim, ele é o maior presente, assim, que eu posso ter recebido. E com certeza Deus também não quer só abençoar a sua vida espiritual, mas Ele também quer mudar a sua história econômica também. E falando aqui da prosperidade com Deus, nessa segunda-feira nós estaremos determinando o fim de todo desgosto financeiro. De repente você é aquela pessoa que tem um desgosto financeiro porque você não alcançou as suas metas, você não conseguiu ainda seus objetivos econômicos, você de repente vive de favor, você de repente está endividado com nome sujo, você não tem crédito na praça, você vive uma vida financeira desgostosa. Eu quero que você acompanhe essa chamada do que fala que vai acontecer nesta segunda-feira, porque essa segunda-feira será a primeira do mês de agosto, que vai ser o mês do gosto na sua vida. Para muitos, o mês de agosto é o mês do desgosto, mas para nós será o melhor mês, o mês do gosto, o mês do sabor. Deus vai te dar um sabor de vitória nessa segunda-feira. Acompanhe aí essa chamada e já retornamos. 8 bilhões de seres humanos. E a expressão que mais se vê no rosto é a de tristeza e insatisfação. Um desprazer fora do comum, consequência dos fracassos acumulados e da ausência de portas abertas. Se sente desgostoso com a sua vida? Os problemas financeiros têm tirado a sua paz, a ponto de você até pensar em jogar tudo para o alto? Chegou a hora de dar um basta em tudo isso e alcançar os resultados que tanto almeja. Hoje, segunda-feira, 5 de agosto, o clamor pelo fim do desgosto no Templo de Salomão. Para que a sua vida tenha sabor
e você alcance êxito em tudo que fizer. Na oportunidade, todos os profissionais do ramo da confecção vão receber uma bênção especial. E é isso que vai acontecer na sua vida, meu amigo e minha amiga. E eu quero mostrar para você testemunhos, provas do que Deus tem feito toda segunda-feira. Pessoas que chegam na prosperidade com Deus endividadas, pessoas que chegam morando na rua, pessoas que chegam moradores de rua, pessoas que chegam desprezadas, humilhadas, e Deus tem transformado. Eu quero que você acompanhe testemunhos da prosperidade com Deus. Seu nome? Dinardi. Como é que o senhor chegou aqui? Eu cheguei a andarilho de rua por 3 anos, devido a uma frustração amorosa. Eu tinha o apartamento, faltava 20% para quitar, não quitei, porque eu entrei numa depressão profunda, eu perdi o apartamento. Não paguei o seguro do carro, roubaram o carro. Na época eu trabalhava, tinha um bom salário. E por causa dessa depressão, bispo, eu me afundei. Falar a verdade, eu deixei de viver. Porque eu olhei para a situação, já não tinha mais nada, e por causa disso eu já não tomava mais banho, eu não tinha vontade de viver, eu achava que para mim não tinha mais jeito. Se entregou mesmo? Eu me entreguei totalmente e passei a ser andarilho de rua. Não me alimentava, não tomava banho, não conversava com ninguém. Eu entrei numa depressão tão profunda a ponto de eu tentar tirar a minha própria vida por várias vezes. O que o senhor fez para mudar? Como é que está a sua vida hoje? Um detalhe, bispo. Eu me lembro que numa época dessa, o rapaz ele veio para me assaltar, né? Eu falei, agora é a hora. Eu cheguei no rapaz e falei assim, faz um tempão que eu estou tentando me matar e não consigo. Eu falei, puxa o gatilho aí e tira a minha vida. Ele olhou para mim assim, assustado, e falou, rapaz, faz o seguinte, vai para lá, ninguém viu nada. E eu fiquei mais frustrado ainda. Eu falei, nem para morrer eu presto. Quer dizer que o ladrão veio te roubar? Aí o senhor falou, está te esperando há muito tempo? Na realidade, ele estava pior que eu, né? Porque eu acho que o diabo cegou ele, porque eu andei de rua, ele veio para me assaltar. Aí... Não, o diabo não cegou, não. Foi Deus, rapaz, que tinha um plano na sua vida. Você veio parar aqui no fundo do poço mesmo. Vim, cheguei aqui numa situação lamentável, pesando 40 quilos, uma situação ruim, muito ruim. Quando eu recebi o convite para vir para a palestra, eu vi uma oportunidade, bispo. Eu me lancei e comecei a lutar. Não foi fácil, porque passei por várias situações que não é que a gente vem na igreja, a coisa muda do dia para o outro. Não, não foi assim não. Eu fui aprendendo passo a passo, fui buscando o Espírito Santo, que eu sabia que sem o Espírito Santo eu não ia conseguir, porque o mal, ele ataca a nossa mente. Eu me lembro que uma vez eu estava angustiado. Vou falar aqui, quando você está endividado, a dívida minha, eu nesse inteirinho de várias guerras, chegou a 1.200.000, bispo. Na minha cabeça era impagável. Só que aí, quando eu conheci a palestra, eu coloquei toda a minha força. E comecei a buscar, comecei a obedecer. Deus foi dando a direção, não foi do dia para a noite. E tudo que era colocado aqui, falado no altar, eu colocava em prática. Eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Mas eu enfatizei o Espírito Santo, porque sem ele não dá, bispo. Sem o Espírito Santo não consegue. Eu me lembro de uma situação que eu olhei para a dívida. Eu trabalho no comércio, então às vezes você faz venda alta, venda baixa, mas o que eu vendia, o diabo falava na cabeça, como que você vai pagar o que você deve? E ele ali falando, mas teve um dia que eu usei a fé. Eu olhei para baixo assim e falei, diabo, eu estou nessa situação. De fato está acontecendo. Só que se olhar para cima, o meu nome está no livro da vida, o seu não está não. E naquela mesma hora, bispo, me veio uma paz. Falei, então eu vou em frente. E nessa fé eu fui indo, Deus foi dando a direção. Eu casei, né, com uma mulher de Deus, e ela também, na mesma fé, me ajudando. E hoje, graças a Deus, bispo, eu já tinha, né, eu já tinha uma empresa, eu abri uma segunda empresa. O apartamento que eu perdi, Deus restituiu, comprei no mesmo lugar onde eu morava,
E Deus foi restituindo tudo, paguei todas as minhas dívidas, e graças a Deus, não é os bens que a gente conquista. A minha maior alegria, o meu maior patrimônio, bispo, foi essa experiência que eu tive lá embaixo. E hoje eu sei que o Espírito Santo, em todo momento, ele foi me fortalecendo. E o meu maior patrimônio é o Senhor Espírito Santo. Sem ele, não dá, não tem jeito. Deus abençoe. Seu nome? Jailson. Como é que era antes da aliança, como é que está hoje? Bispo, eu sempre fui comerciante, faz tempo que eu tenho um comércio e há uns 6 anos atrás eu fiz a aliança e é um sonho que eu tinha de montar uma loja aqui na Vila Sabrina, um bairro muito, muito bom. E Deus abençoou naquela época, eu aluguei um prédio, eu fiz a minha sede lá, uma loja maravilhosa, tem muita gente que vem aqui que conhece a minha loja. E no ano passado, dessa época, eu falei, Deus, eu estou muito acomodado, eu queria algo mais. E pedi para ele que ainda o ano passado, no mês de junho eu falei isso, eu queria 2 lojas. Rapaz, olha, apareceu uma proposta para mim de 2 lojas naquela época. Eu fiquei, eu sabia, eu falei, meu, como assim, 2 lojas? Eu na época tinha 50 mil reais. O cara falou, olha, essas 2 lojas vai ficar em torno de 1.050.000. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Ele falou, amigo, você paga como você quiser. Eu quero vender a loja para você e pronto. E eu assumi essa loja, uma loja aqui na Zona Leste, no mês de junho, e no mês de outubro, eu assumi a outra loja em São Bernardo. Hoje são lojas maravilhosas, são megas lojas, está uma bênção, né? Então eu fico feliz porque Deus, ele realmente, ele honra, sabe? Quando você tem um pacto com Ele, quando você é fiel, Ele abençoa. E eu queria fazer uma mudança esses dias em uma das minhas lojas, e então eu pedi a Deus recentemente um novo ponto para mim. E andando, rapaz, eu vi um ponto maravilhoso aqui em São Miguel, e eu já fechei o contrato, então hoje eu estou com 7 lojas na realidade. Graças a Deus. Deus abençoe, que venham mais vitórias. E é isso que o nosso Deus tem feito. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Você pode estar conosco no endereço que aparece aí, na sua tela. Produção, por favor, coloca aí as imagens da nossa catedral aqui em Guarapuava. Como você pode ver aí as imagens da nossa catedral, ali na rua Padre Chagas, 3536, ali no centro. Você pode estar conosco nessa segunda-feira, fazendo um pacto com Deus, e Ele vai mudar a tua história. Você que preparou o seu copo com água, enviou o seu pedido de oração, nós vamos agora realizar a mesma, logo após essa vinheta. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, visita agora todas as pessoas que se sentem, meu Pai, desprezadas, vazias, pessoas desgostosas com a sua vida financeira, espiritual, sentimental, familiar, na saúde, pessoas que estão sofrendo, meu Pai. Visita elas agora e tira toda a amarração, tira toda a tristeza, tira toda a angústia, e que essa pessoa seja livre, meu Pai. Pois nós determinamos, em nome do Senhor Jesus, consagre o copo com água, e quando essa pessoa beber, ela seja livre, para a honra e para a glória do Teu nome. Assim cremos e assim determinamos. Amém. Receba paz, receba alegria, e eu te espero na nossa Universal, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até lá.